God is just a personification of human desires, a supernatural sky daddy. Do you ever find yourself almost praying and then stopping yourself? No. How often do you admit you're wrong? I don't have to answer all your questions. You don't have to, but you're a man who normally answers questions. The origin of life is a tractable problem. It may never be solved, but it's not in the same league as the origin of the universe. Toda a concepção moderna do mundo tem como fundamento a ilusão de que as chamadas leis da natureza sejam as explicações dos fenômenos naturais. Ludwig Wittgenstein. I was irritated by one question that you asked me, which I think should not have been, and I simply forgot to ask you not to ask it. I nearly always do ask you not to ask that question. Em seguida, você vai entender esse tipo de pergunta que deixa o Dawkins e toda a sua aura de inteligente completamente desconfortável. E aí você vai entender o motivo dele ficar assim. Dawkins wants to portray theistic belief as if it's equivalent to belief in fairies, and he'll concede that, well, it's possible. But I think there's a stronger argument for the theistic case. And that is that when scientists and philosophers reason from evidence, they typically use a method of reasoning that has a technical name. It's called inferring to the best explanation, where the best explanation is one where you're invoking a cause which has the kind of powers that would be required to explain the phenomenon of interest. And you correctly pointed out in your conversation with him that when you get back to that, what physicists often call the singularity, the point where matter, space, time, and energy begin to exist, the materialist is really up against a huge conundrum, because prior to the origin of matter, there is no matter to do the causing. That's what we mean by the origin of matter, that's where it starts. Right. And so if you want to invoke a cause which is sufficient to explain the origin of matter, you can't invoke matter. It's in principle, the materialistic explanations are in principle insufficient. So you need to invoke something which is external to the material universe and is not bounded by time and space as well. And that starts to paint a picture of the kind of cause you would need that has the sort of attributes the traditional theists have traditionally associated with God. Dawkins é hoje porta-voz do que a grande maioria se conhece como neo-ateísmo. Hoje em dia, o pensamento dessa galera é de que antes do surgimento das coisas, nada existia. Mas por uma questão extremamente lógica e intuitiva, nós sabemos que nada que exista no mundo material vem do nada. Tudo tem uma causa. Esse é o princípio básico que rege o dia a dia de um cientista como ele. O princípio da causalidade. De um ponto de vista epistemológico, nós podemos chegar a algum conhecimento e entendimento das coisas através desse pressuposto de que as coisas causadas, as coisas materiais que são objeto de estudo e observação da ciência, precisam necessariamente ter uma causa. Então, desde Einstein e o surgimento da física moderna, o que observamos é que o universo teve um início, que foi quando o espaço e tempo, que são dimensões de um mesmo algo, passaram a existir. Portanto, é óbvia a questão para qualquer cientista ou pessoa racional: o que veio antes do início desse algo no qual hoje nós nos movemos e existimos? Diante de tudo isso, Dawkins responde o inesperado, mas talvez seja também o melhor que alguém com uma visão de mundo materialista e niilista seria capaz de responder. What I would answer to Professor Meyer is that we need to explain complexity in terms of simplicity. And of course it's true that I cannot say what was there before the Big Bang. Physicists sometimes tell us that the word before doesn't even mean anything before the Big Bang. But whatever it was, it's but it has to, doesn't it? You cannot suddenly invoke... Doesn't it have to? I mean, someone as logical as you are, and I believe you are, you think about this all very logically. A logical mind surely has to appreciate that before the Big Bang, there has to have been something before then. Otherwise, what is nothing? A physicist will tell you that but what do you tell me? I am trying to tell you what a physicist would say first of all. They would say that you cannot use the word before for the Big Bang. Time began at the Big Bang. There was no before the Big Bang. I know it's contrary to common sense. Physicists don't necessarily deal with common sense. Well, it makes no sense, does it? And that's what I mean. I think you're a logical man. That cannot make sense to you. The idea that you're not even allowed to use the word before the Big Bang, when every part of both of our brains tells us that that's obviously nonsensical. Doesn't that make you think again? We are not physicists. I, like you, am completely baffled by what physicists say to me, which is that you cannot use the word before for before the Big Bang.
time itself began at the Big Bang. Now that is totally counterintuitive. It's counterintuitive to me, it's counterintuitive to you, it's counterintuitive to Stephen Meyer, but we are not physicists. And you need to talk to a physicist. Talk to a physicist about that. And they will tell you that you cannot use the word before for the Big Bang. Yeah, but you think that's as preposterous as I do. I do because I'm not a physicist. Isso me pareceu um argumento ad verecundiam. E aí eu perguntei pro ChatGPT o que é isso, para ele explicar aí para vocês. O argumento de autoridade, também conhecido como argumento ad verecundiam, é uma falácia lógica, em que uma pessoa tenta validar uma afirmação ou ponto de vista com base na autoridade ou prestígio de alguém, em vez de fornecer evidências ou argumentos racionais que sustentem a conclusão. Em outras palavras, a pessoa apela à autoridade de uma figura ou instituição como se o fato de essa figura ser reconhecida tornasse automaticamente suas opiniões verdadeiras. No entanto, o argumento de autoridade não é sempre falacioso. Ele se torna uma falácia quando a autoridade citada não é realmente um especialista no tema em questão, ou quando o prestígio da autoridade é usado como a única justificativa para aceitar uma proposição, sem avaliar criticamente as evidências envolvidas. Posso fazer uma provocação? Olha as evidências aqui, Richard Dawkins. Até mesmo Stephen Hawking, que propunha um universo autogerado, em seu último artigo em parceria com Hertag, acabou chegando na conclusão de que ele provavelmente estava errado. Veja por você mesmo. O universo é finito e mais simples do que pensamos. Já que estamos usando autoridades aqui, fica aí uma autoridade para você, Dawkins. You've just written a book as a biologist called The Genetic Book of the Dead, in which you talk about the body and the genome, comprehensive dossiers and so on. So you're prepared to expound a philosophy based on that as a biologist, which I completely respect, and it makes perfect sense. The book makes perfect sense the way that you have written it. But why would you then think that a physicist cannot be contradicted just simply because they're a physicist? I can contradict what you say as a biologist. O motivo é simples. Frequentemente, ateus apontam que pessoas religiosas são enviesadas na hora de analisar os fatos. Mas nós estamos diante de um exemplo claro de um ateu validando um ponto de vista que vai contra as ideias mais lógicas e racionais possíveis, pelo simples fato de que essas ideias validam seu ceticismo, que inclusive é, em última análise, uma crença. O ceticismo, o ateísmo, são crenças que sim propõem um exclusivismo de pensamento, mesmo que tentem fingir que não. E sim, são enviesadas como exemplo diante dos nossos olhos. Have you tried to read some of the difficult modern physics books? It really is very difficult to understand, and intuition doesn't do it. You cannot use human intuition. Dawkins, eu já tentei ler e deu certo, inclusive. Aliás, ao observar as evidências, que é a proposta original aqui do Stephen Meyer no início do vídeo, os físicos observaram e, através da intuição humana, conseguiram chegar nas conclusões que temos atualmente. Inclusive, juntando a intuição e a observação das evidências, é que chegamos até o ponto em que estamos hoje na física moderna. Aliás, sempre repito essa frase aqui, mas ela é relevante demais para esse tema. Einstein disse: a coisa mais incompreensível sobre o mundo é que ele é compreensível. Essa frase diz respeito a exatamente isso. Por mais louco que seja, a intuição e raciocínio da mente humana são capazes de entender o cosmos e coisas tão distantes de nós. Inclusive, se inscreve aí no canal, porque provavelmente daqui umas 2 semanas ou em breve nós vamos trazer aqui no canal uma explicação bem interessante dos buracos negros e como eles têm evidenciado a assinatura de Deus na criação. Human intuition was built up by evolution over many millions of years to survive on the African plain, hunting and gathering, looking for waterholes, looking for mates and so on. Our brains were not built to understand the profundities of the origin of the universe, the end of the universe, the kind of things that physicists deal with. Muito bem, o que eu acabei de argumentar agora mostra que é exatamente a intuição humana que nos permitiu chegar aqui e, inclusive, o argumento de Dawkins é absurdamente contraditório. Ele diz que nossos cérebros humanos não foram feitos para entender a profundidade dessas coisas. Mas o que os físicos modernos têm na cabeça? Não seriam cérebros humanos? Aqui vemos novamente o viés ideológico atuando. Eu sei, eu também sou enviesado, mas eu quero evidenciar que um ateu famoso e relevante como Dawkins, com todo o seu ar de racional, é absurdamente enviesado. Dawkins tenta confundir os fatos com sua mera interpretação de que a mente humana foi evoluída com a intenção única de sobreviver, etc, etc. Mas isso não é nada mais do que isso, um
uma interpretação, uma ideia do motivo da mente ser como ela é. Mas isso não é nem de longe a única possibilidade. Aliás, a frase que disse agora há pouco de Einstein embasa isso, pois uma mente que teria como razão única a sobrevivência, como argumenta a interpretação evolutiva e cega do Dawkins, não deveria conseguir compreender, nem teria motivo para compreender o conceito de buracos negros, galáxias e entre outras coisas do cosmos. Então, não confunda essa interpretação do Dawkins com o fato de que precisamos responder a pergunta: o que veio antes do Big Bang? It's that reason that I think there has to be a power that is greater than the human brain. And that gives me succor to my belief in God. Dawkins sabe que não terá respostas boas para isso e, portanto, ele apela novamente para suas interpretações. I think it's not clear whether physicists understand it. Some do, some don't, but it's obviously going to be very mysterious. But God is not that interesting mystery. God is just a personification of human desires, a father figure, something like that, somebody who looks after you. You said at the beginning that it was comforting for you. E você diz isso baseado em quê? O fato de ser reconfortante para alguém prova que isso na verdade é uma invenção da mente? Onde está a relação de causalidade dessa afirmação? Pelo contrário, usando a mesma intuição e mentalidade racional que nos levou a entender algo do universo, essa mesma mente nos leva a entender que é necessário uma causa transcendente, imaterial, eterna, não causada, poderosa e inteligente. Agora, você me fala, que explicação melhor atende esses requisitos lógicos e racionais para o surgimento das coisas? Se você quiser entender melhor essas respostas, você tem que ver esse vídeo aqui, ó.